Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre o serviço de SNS, que quer dizer Simple Notification Service, que é um serviço de notificação bem simples de usar, bem fácil e bem tranquilo que a AWS disponibiliza. Então ele é um serviço, como o próprio nome já diz, que trabalha com notificações. O que é notificação e qual a importância de uma notificação? Bom, imagina lá, você tem alguma coisa estranha acontecendo no seu ambiente. O que você tem que fazer? Notificar alguém. Então, se você tem um alto consumo de CPU, você precisa notificar alguém. Se você tem algum IP que entrou na rede, ou você pode notificar alguém, ou você pode até bloquear esse IP. Então, tem várias coisas que, através da notificação, você consegue configurar. O que é interessante é que é um serviço totalmente gerenciado pela AWS. Então você consegue trabalhar com o serviço de notificações da AWS para fazer o que você precisa. Ele, como todos os outros serviços gerenciados pela própria AWS, ele atende os requisitos de escalabilidade, ele é durável, ele é redundante, então ele aguenta aí uma mensagem ou 1000 mensagens, ele tem toda a sua configuração. Interessante também porque ele tem um baixo custo, como eu já falei, acaba tendo um custo menor porque a AWS ela compartilha esse ambiente com vários clientes. Claro que todos têm a sua segurança, todos têm a sua cifra, não tem aquela. Você não consegue ver dado de ninguém. Porém, todos os serviços, de certa forma, usam o mesmo hardware. Tem algumas soluções que você consegue dedicar, porém não é assunto para essa aula aqui, para esse vídeo, né? Ele é fácil de usar, como eu já falei anteriormente. E o que acontece? Ele é um serviço de notificação, quer dizer que ele notifica algo. O que ele notifica? Tem algumas opções aqui que eu coloquei, tem outras além desse. Então, e-mail. Ele notifica, ele te manda um e-mail. Mas e-mail não é a melhor solução. Mas se você tem lá uma ferramentinha web, ele também pode notificar. Então, ele joga uma mensagem para o HTTP ou HTTPS também. Tem SMS, então se você quer receber uma mensagem no celular, beleza, você configura. Lembra na aula de SQS que eu falei? Que o SNS ele conversa com o SQS, então o que acontece? O SNS é uma notificação, então ele tem um formato de JSONzinho, aí joga para o SQS. O SQS entende aquele formato exato e manda isso para algum determinado processamento. Então ele integra já facilmente, é só você fazer umas 3 cliques, 4 cliques, que você já tem isso integrado. E aí tem mais algumas outras coisas, como push móvel e tal, mas aí o que mais interessa é o Lambda. Então o SNS ele pode ir lá e rodar um Lambda, galera. Se você pode rodar um Lambda, você pode fazer o que você quiser. Lambda é código, código até 15 minutos. Então você quer pedir uma pizza, você pede uma pizza. Se você quer pedir para ativar alarme, você ativa alarme. Se você quer pedir para abrir alguma determinada porta, ele vai fazer isso. Ele faz tudo. O serviço de Lambda é o cara, porque você pode usar diversas linguagens que são comuns no dia a dia para criar qualquer código que você precisa e ele executa lá. Então o que acontece? O SNS ele pode mandar uma notificação para o Lambda e o Lambda tomar alguma ação. Vou explicar um pouco melhor isso daí para você. Então aqui é um SNS Topic. Então é um tópico de SNS. Esse é o desenho do tópico, não está tão parecido, mas é mais ou menos isso daqui. Então um tópico uma coisa que você cria dentro do serviço e você fala, ó, tudo que você receber, você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, você pode falar, tudo que você receber aqui, você vai jogar um e-mail. E-mail para quem? Daí aqui você coloca os e-mails das pessoas, vão estar cadastrados aqui, tá bom? Eles têm que fazer subscription disso. Então tem os e-mails aqui cadastrados e você não precisa obrigatoriamente usar apenas um endpoint. Você pode usar mais do que um endpoint. Então eu vou colocar aqui um e-mail, vai ser o primeiro endpoint, e o segundo endpoint vai ser um Lambda. Legal, a gente tem aqui um SNS, um tópico de SNS. E agora, o que ele vai fazer? Ponto, acabou? Não. Então eu vou falar de uma possibilidade de algo que você pode fazer. Então imagina lá, você tem a sua EC2. Porém, você não tem nenhum serviço de Nagios, Zabbix, nada disso para monitorar essa EC2. E como nós sabemos, né, ela vai ter CPU. Então ela tem um uso de CPU que vai ficar lá, né, de alguma forma. Como que você faz para ser notificado se essa CPU chegar em 100%? É muito mais fácil, você não precisa nem fazer nada na configuração. Então se isso daqui é Linux, ou é Windows, ou é qualquer appliance que você tem, não importa. Você vai vir aqui na AWS você faz a configuração, você já tem um tópico, você configura, ó, toda vez que ela passar de 80% por X tempo, né, por, sei lá, por 5 minutos ou alguma outra coisa, você configura isso, por favor, jogue automaticamente uma mensagem para esse SNS. Aí o que vai acontecer, pessoal? Vamos supor, chegou aqui nesse pico, pá, a máquina ficou por 5 minutos aqui em cima, logo alguma coisa de errado está acontecendo.
que vai fazer esse serviço que se chama CloudWatch, mas não vamos falar sobre ele hoje. Esse serviço ele vai mandar uma mensagem para o nosso tópico de SNS. E o tópico de SNS, por sua vez, vai mandar aí um e-mail. Então ele vai mandar um e-mail para as pessoas que estão aqui. E o interessante, ele vai executar um Lambda. Então o desenho do Lambda aqui, ó. Ele vai executar um Lambda que eu defini, uma função Lambda. O que essa função Lambda pode fazer? Bom, ela pode fazer muitas coisas. Inclusive, né, um exemplo só, você pode configurar essa função para entender quem é esse servidor, porque como ela vai entender? Esse CloudWatch ele vai mandar essa informação, ele manda um JSONzinho. Esse JSONzinho tem todas as informações deste evento que foi dessa máquina com alto consumo de CPU. Então, na hora que ele chamar aqui, ó, ele vai jogar um JSON para o tópico vai mandar esse JSON no e-mail, depois vai mandar no Lambda esse JSON. O Lambda ele vai receber ainda esse JSON, ele vai abrir esse JSON, ele vai ver qual que é a instância, ele vai pegar quanto de CPU, qual é o problema. Baseado nesse problema, ele pode executar uma ação de, por exemplo, aumentar essa máquina. Então ele pode aumentar a CPU, pode aumentar a memória e ele pode fazer muitas outras coisas. Pode entrar dentro desse servidor e fazer alguma ação, ou ele pode fazer qualquer outra coisa, talvez lançar uma nova EC2 para trabalhar em conjunto, né? Porque dividir para conquistar. Ele pode fazer isso daqui, que inclusive isso daqui, né, só adiantando, serviço AS de autoscale, que é para falar em outro momento. Se você não conhece autoscale, nesse exemplo aqui que eu dei, pesquise sobre ele porque ele é extremamente importante, extremamente necessário e é algo que todas as empresas estão usando. Todas as empresas, principalmente na parte web, empresas que têm aplicações web, tá bom, galera? Então espero que você tenha entendido para que serve o SNS. Ele é tão importante quanto o SQS, não é só um serviço de notificação, porque como nós falamos, né, ele pode mandar e-mail, pode mandar SMS. Porém, né, isso não toma ação nenhuma. Mas aí vem o seu expertise e a sua imaginação para fazer o que você quiser. Desde quando ele consegue usar um endpoint de Lambda, você faz o que você quiser. Tudo ao seu alcance. Então, galera, é isso aí que eu tinha para falar sobre a SNS e até a próxima aula.